tema é Tragédia no Circo. Foi psicografado por Chico, pelo irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. A história, ela se deu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Na época, Niterói era a capital do Rio. Ocorreu no dia 17 de dezembro de 1961. Eu acredito que muitos tenham conhecimento desta história. O Gran Circo norte-americano, esse é o cartaz original do circo da época, ele ia estrear na cidade de Niterói com uma matinê. A capacidade do circo era de aproximadamente 3.000 pessoas. E sendo uma matinê, 70% eram crianças que estavam lá. Ou seja, em torno de 2.000 crianças e 1.000 adultos estavam naquela tarde de 17 de dezembro de 1961 para assistir um espetáculo, né? Como todo circo, aquele momento de descontração, o momento da pipoca, do cachorro quente, do refrigerante, né? Ia ter várias atrações, trapezistas, malabaristas, palhaços. O circo também tinha em torno de 150 animais, entre elefantes, girafas, leões, tigres. Era um circo de uma estrutura muito grande, né? E na época o circo ele era bem valorizado, né? Então era uma tarde de festividade, né? Esse era o circo. Porém, dias antes o circo tinha que ser montado, e mais ou menos cerca de 50 homens foram contratados para ajudar na montagem do circo. Dentre esses homens, havia um chamado Dequinha, que causou problema na época lá, e ele foi expulso por um dos donos do circo. E ele ficou muito contrariado por ter sido expulso de lá, né? E ele prometeu que iria se vingar. Então a matinê começou, eram 3 horas de apresentação, e no final da apresentação, esse homem chamado Dequinha, juntamente com um comparsa dele, que era conhecido como Bigode, eles atearam fogo no circo, no final da apresentação. Inclusive, esse foi o último salto na parte da trapézio lá. Inclusive, a mulher que estava lá em cima, que ela alertou do fogo, é onde começou a correria dentro do circo. Então, vocês imaginam, 3.000 pessoas dentro de um circo, né? Começou a pegar fogo. A lona, ela era parafinada. A lona pesava em torno de 6 toneladas, vocês têm uma ideia do tamanho do circo. Aquilo era altamente inflamável. Aquilo pegou fogo questões de minutos, né? O calor, o fogo derretendo a lona, como era parafinada, começou a cair pingos incandescentes em cima das pessoas, né? Você imagine, a gente pega uma vela, já dá uma dor quando põe um pingo, imagina um pingo incandescente. O circo tinha 17 metros de altura, a parte maior do circo, era um circo gigantesco. Bem, começou a correria, né? A fumaça, pessoas sendo pisoteadas. Um dos elefantes que estavam ali perto da arena, ele sai correndo, onde ele acaba pisoteando em muitas pessoas. E também foi graças a ele que ele consegue estourar uma parte da lona, aonde muitos conseguiram fugir por ali, né? Final
do episódio. 500 pessoas morreram e mais de 2.500 feridas, né? Pessoas tiveram ferimentos leves, outras graves, outras mutiladas, muitas morreram, né? Muitas famílias que foram lá, famílias inteiras morreram, ou sobrou alguém só da família. Então foi um episódio muito triste que ocorreu no Rio de Janeiro. Aqui mostra aqui a foto dentro já do circo, depois do ocorrido. A gente vê que não sobrou nada, né? Eles resgatando aqui pessoas na época. Aqui autoridades visitavam um queimado, o governador Celso Peçanha, o primeiro-ministro Tancredo Neves e João Goulart. Então a repercussão que teve isso aí, autoridades foram ao local, né? E nos saiu, o incêndio do circo teria sido ateado por mãos criminosas, né? Aí a questão que a gente começa a pensar, e está no Livro dos Espíritos, é o seguinte: na questão 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, porque a gente vê essa pessoa, Dequinha, que tacou fogo porque ele ficou contrariado, por ter sido expulso, né? E a gente às vezes vê muitos crimes ocorrendo por aí. A pergunta é: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, ou seja, simples na matéria e ignorante no conhecimento. E Kardec continua perguntando: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Olha que pergunta interessante que Kardec faz aos imortais. Por que alguns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem como para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Por sua vontade. Então é a vontade do espírito seguir esse caminho do mal, né? Como é a vontade de seguir o caminho do bem. E Kardec continua perguntando: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E eles respondem: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensai poder penetrar-lhes os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Então cada um de nós temos o mérito das nossas obras, o mérito daquilo que nós fazemos. Se assim não fosse, a lei de causa e efeito, ela não poderia valer, né? Se a pessoa tivesse nascido predestinada a fazer algum crime, como Deus poderia cobrar dela alguma coisa? Como a sua lei poderia agir? Então, na verdade, todo o mal vem da vontade daquela pessoa, daquele espírito, né? E cada um está conforme o mérito de suas obras. Voltando aí na tragédia do circo, temos o caso aí dessa mulher chamada Lenir. Então ela tinha o marido Wilson, o filho Roberto e a filha Regina. O menino tinha 4 anos, a menina 2, 3 anos na época que ocorreu a tragédia. E ela diz o seguinte: ela não lembra quanto tempo ficou ali, mas quando ouviu um bombeiro gritar: quem tiver vivo, dá um sinal, levantou um dos braços. Foi puxada pelos bombeiros, mas não soltava Roberto. O menino estava vivo, choramingando: mãezinha, mãezinha. Foi a última vez que ouviu sua voz. O marido Wilson e os filhos, Regina e Roberto, acabaram morrendo. Quando saiu do hospital,
9 meses depois, Lenir não tinha cabelos nem dedos numa das mãos. Foi fazer fisioterapia na Associação Fluminense de Reabilitação, onde depois começou a trabalhar como datilógrafo, mesmo sem dedos numa das mãos. É uma verdadeira sobrevivente. Então ela foi um dos casos, né, que infelizmente o marido e os 2 filhos pequenos acabaram morrendo na tragédia. E assim teve vários e outros casos parecidos. Aí nós vamos questionar o seguinte: por que uma tragédia dessa acabou ocorrendo? Né? Ela é considerada uma das maiores tragédias de recinto fechado, né? 500 pessoas morreram, né? Nós tivemos aí em Santa Maria, infelizmente, lá na boate, 240 mortos. Aqui tivemos o dobro de pessoas que morreram. E por que isso ocorre? Qual a explicação? Então a gente vai ver, através do irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele vai voltar a 18 séculos atrás, no ano 177 depois de Cristo, para poder nos explicar essa tragédia no circo de Niterói. Então diz o seguinte Humberto de Campos: reinava a crueldade contra os cristãos. As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sanguessedentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhe decepassem as cabeças. Anciãos indefesos viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos aos mercadores em trânsito para servirem de alimárias domésticas em províncias distantes, e nobres senhores tombavam assassinados pelas próprias vinhas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas, né? Então hoje nós estamos vivendo um momento de criminalidade grande e tudo, mas a gente pega 18 séculos atrás, na época dos cristãos, quantos e quantos milhares aí, só aqui mais de 20.000 haviam morrido nesses suplícios nos circos romanos. Na noite da época recuada de 177, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava atenções especiais do imperador. O patrício Álcio Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade de Mussônia, presidia a reunião. Era responsável por preparar os festejos para o caro convidado. Além dos gladiadores, das dançarinas, Álcio queria que o circo desse alguma cena de exceção. Era preciso acrescentar algo que Roma ainda não conhecesse. Alguém na multidão gritou: cristãos às feras, cristãos às feras. Mas o chefe do conselho, Álcio, disse que isso não era novidade e havia circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estavam preguiçosos. Porém, Álcio teve uma ideia. Disse: poderíamos reunir nessa noite aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, guardando-a dos cárceres, e amanhã, coroando as homenagens, juntá-la-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a libertação dos mais fortes. Depois de mostradas as festividades em público, incendiaremos toda a arena, deitando sobre elas os velhos cavalos que não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos cavalos
formarão muitos lances inéditos. Então aí a gente vê aonde vai a mente humana, né? Olha o que eles estavam preparando para homenagear o cabo de guerra. Reinava a crueldade contra os cristãos. As feras pareciam agora entorpecidas após massacrarem. A multidão entrou em delírio. Contudo, Álcio disse que não tinha soldados suficientes para pegar tantos cristãos e pediu a ajuda da multidão que estava concentrada no grande pátio. Cada um de vocês traga um, anunciou Álcio. E assim, homens e mulheres saíram a caçar os cristãos durante a noite inteira. Mais de 1000 pessoas entravam nas casas e vasculhavam tudo. E no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim do espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos se passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Então vamos ver que se passaram 18 séculos, 1800 anos, para reunir essas pessoas que fizeram esse evento nessa época, para que elas passassem por aqueles mesmos problemas que elas fizeram aqueles cristãos passarem. Então vamos ver que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Se demora muito tempo e as leis de Deus vão fazer com que elas se reúnam. Alguns pontos a serem analisados e comparados. Então olha que interessante. Primeiro, o espetáculo no circo romano se deu à tarde. O do Gran Circus também na parte da tarde. Em ambos, a maioria era composta por crianças. Certo? Então ambos foram na parte da tarde e ambos eram compostos a maioria de crianças, né? No circo romano era uma tarde de festividade, um espetáculo que Roma ainda não tinha visto. No Gran Circus, em Niterói, seria uma tarde de festividade, um espetáculo que Niterói ainda não tinha visto. Olha que interessante. No circo romano, foi ateado fogo nos cristãos no final do espetáculo. O do Gran Circus também ocorreu no final da apresentação. No circo romano, a arena foi molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a libertação dos mais fortes. No Gran Circus, chovia labareda sobre o público e o derretimento da lona parafinada provocou os pingos incandescentes sobre as pessoas e muitos tentaram escapar pelo corredor estreito por onde entraram. No circo romano, cavalos em correria pisoteavam nos cristãos. No Gran Circo, um elefante foge em correria pisoteando em muita gente. O rugir das feras que estavam presas em jaulas nos fundos do circo era tão assustador quanto o fogo. Muitos animais morreram queimados e pessoas que sobreviveram contaram isso.
o ruído dos leões, dos animais que estavam ali, era também ensurdecedor ali. Então você imagina como as coisas, como diz Emmanuel, nós vamos reviver o que nós fizemos no passado. Os cristãos que eram colocados nas arenas, esperando muitas vezes a soltura dos leões, tudo, né, onde os leões ficavam lá rugindo, tudo, aqui ocorreu a mesma coisa. Olha que interessante. No circo romano, cristãos morrem queimados e asfixiados pelas chamas, o mesmo ocorrendo com as pessoas no Gran Circus. Então vamos ver que aquilo que eles provocaram na época dos circos romanos, eles se reuniram e passaram por coisas parecidas, né? Divaldo Franco, num encontro que ele teve em Santo André em 1998, ele nos fala sobre as mortes coletivas. E eu procurei pegar o trecho que Divaldo fala sobre isso, para a gente poder pensar um pouco. Divaldo fala o seguinte, sobre as mortes coletivas: são fenômenos kármicos em decorrência natural da lei de causalidade. É lei de causalidade, ou seja, tem uma causa, não é casualidade, ocorreu ao acaso, é uma lei de causalidade, existe uma causa. Continua Divaldo: aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram as leis de uma ou de outra forma, reencontram-se nas sucessivas jornadas da reencarnação para coletivamente resgatarem os crimes perpetrados. Então, aquilo que coletivamente um grupo faz de mal a outras pessoas, coletivamente elas vão ser reunidas em algum momento da existência para coletivamente passarem por aquela problemática que causaram. Quantas vezes uma lei arbitrária é atirada contra um povo ou contra um grupo social, político, religioso, racial, fundamentado em preconceitos e injustiças, e essa lei, que é afirmada por alguém, foi elaborada por assessores, foi transmitida por grupos que tinham interesses subalternos e que depois de firmada vai escorchar muitas vidas e afligi-las. Quantas vezes grupos se reúnem para malsinar, para infelicitar, para dividir, para esmagar e, como consequência, coletivamente contraem um débito perante a consciência cósmica. Através das sucessivas experiências, mesmo que venham realizar novas jornadas, reencontram-se pelas leis de afinidades e vão resgatar aquele crime, aqueles terríveis delíquios, por intermédio dos fenômenos naturais, dos terremotos, maremotos, cataclismas sísmicos, tragédias, acidentes coletivos, desabamentos, pandemias, epidemias, pestes ou através de guerras. Então, as mortes coletivas, muitas vezes elas vão se dar através dos terremotos, maremotos, cataclismas, acidentes coletivos, pandemias, epidemias, ou seja, não necessita da mão do homem para que aquele grupo passe por aquele problema, né? Ou seja, são os fenômenos naturais que vão ocorrer para que aquele grupo possa resgatar. Porém, continua Divaldo dizendo o seguinte: pergunta-se, será que é tão inclemente a lei que não perdoa? Na verdade, a lei não perdoa, porque perdoar seria anular o mal feito. A lei ama, ensejando ao infrator a oportunidade de reparação. Olha que coisa interessante. Perdoar é anular o mal feito, né? Na verdade, a lei de Deus, a lei ela ama e dá oportunidade para aquele espírito para reparar aquilo que ele fez de mal ao seu próximo, né? É diferente, é uma outra visão.
aqueles que individualmente se hajam transformado pelo processo de transformação moral, aqueles que conseguiram romper as amarras do grupo pelo bem que fizeram, naturalmente minimizam as consequências do mal que realizaram e muitas vezes são poupados, porque já não estão em curso do débito coletivo pelo bem que individualmente fizeram. Quantas vezes num acidente aéreo uma pessoa escapa ou outro chega ao balcão e acabou de perder o voo? Um acidente, um desabamento, alguém consegue sobreviver em um processo coletivo de um terremoto ou de uma epidemia, de uma peste. Aquela pessoa que lidou com os pestosos não se contamina, fazia parte do grupo, mas conseguiu libertar-se da dívida contraída pela conquista de valores realizados. Então veja bem, muitas vezes aquela pessoa que tem o comprometimento com aquele grupo, que fizeram mal no passado, porém, como não vai ser resgatado logo de início, nós teremos várias reencarnações até que o grupo possa se reunir. Nessas reencarnações que esse espírito terá, ele pode individualmente se libertar daquele grupo, pelo bem que ele faz, né? Então individualmente ele pode libertar e não ter mais compromisso com aquele grupo. Ele pode até estar no episódio, mas muitas vezes é aquela pessoa que vai sair ilesa, ou com ferimentos leves, que não vai acontecer nada. Ela tinha um comprometimento com aquele grupo no passado, ela conseguiu individualmente, pelas boas ações que ela teve nas encarnações futuras, se desprender daquele grupo. Ela estava no momento, porém ela não passou as consequências mais amargas que o grupo passou, porque ela conseguiu individualmente se libertar do débito com aquele grupo. Então nós vamos ver que a lei de Deus, ela não é uma lei impiedosa, não, é uma lei de amor, que dá oportunidade para cada um de nós de se libertar daquilo, né? É como diz, quantos episódios a gente viu aí de pessoas que chegam no aeroporto, perde o avião. Vocês lembram aquele episódio em São Paulo, do metrô, que abriu uma cratera enorme, na época uma van caiu? Olha que interessante, a van pegava as pessoas no percurso, e nesse dia estava o depoimento desse homem, ele estava aguardando a van. Quando a van foi chegando, que ele viu a van chegando, deu uma dor assim de barriga nele, muito forte. Aí o cara parou, ele falou para o motorista: ó, eu estou com uma dor aqui, eu vou ter que procurar um banheiro, não vai ter jeito, pode ir embora que eu me viro. E logo em seguida a van andou aí mais uns 10 minutos, era onde ela caiu, naquela cratera do metrô, onde morreu o motorista, tinha uma advogada que quando pôs a história dela, tudo isso. Veja bem, ele não tinha o compromisso de passar por aquilo, né? E o que a espiritualidade fez com ele? Criou uma situação para que ele saísse do problema, né? Como pode criar situações para que você entre no problema, né? Então a gente vai ver que o mecanismo é muito interessante, né? São muito interessantes. Quando um erro humano pode dar a lei de causa e efeito? Então, pergunta de volta sobre o erro humano, porque a gente viu que as leis naturais, através do terremoto, maremotos e todos assim, coletivamente pode fazer com que o grupo ali evolua. Mas nós podemos também causar isso, e diz o Divaldo o seguinte: a negligência não tem justificativa, pois o negligente é alguém que desrespeita o soberano código da vida, e graças à sua negligência, as soberanas leis se utilizam para que venham a ocorrer os fenômenos estabelecidos. Muitas vezes, a divina lei não necessita da fragilidade humana, porque existem os corretivos naturais, as enfermidades coletivas, individuais, mas desde que alguém, pela sua negligência, resolve por assumir a postura de desrespeito ao soberano código, torna-se responsável por aquela ocorrência.
Não obstante, as supostas vítimas libertam do débito contraído. Exemplo, um erro médico, alguém que se embriaga e vai dirigir, ocasionando um acidente, etc. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que bebe e pega o carro para voltar para casa. Ela sabe que ela pode colocar em risco a vida de pessoas. E ela assume esse risco de fazer isso. Ela pode chegar da casa dela e não correr nada. Como ela pode, no meio do caminho, provocar um acidente, matar outras pessoas, né? Então, diz o Divaldo o seguinte: como funciona a lei? Se nesse percurso dessa pessoa, que por negligência se embriagou, pegou o carro e está voltando para casa, nesse percurso, se tiver alguém que pode aproveitar esse momento de negligência, essa pessoa vai colidir com esse problema. Ou seja, vai entrar na problemática dessa pessoa e pode sofrer um acidente grave, ter consequências, sequelas ou acabar morrendo, né? Se não tiver ninguém, ele vai chegar na casa dele e não vai ocorrer nada. Certo? E como diz, essas supostas vítimas se libertam do débito contraído. Porém, aquele que causou aquilo, ele vai criar um débito para a existência dele. Então nós podemos sim, pela nossa negligência, causar problemas, né? E ser responsáveis por isso perante a lei de Deus. Sim. Tá? Porém, o que deixa claro aí no que o Divaldo coloca, que aquelas pessoas que acabam entrando naquele problema, certo? Elas aproveitam aquela oportunidade para se libertar do débito do passado. Então não são vítimas também ao acaso. Como diz o Divaldo o seguinte: existe injustiças e injustos, mas não existe injustiçados. Existem injustiças e existem pessoas injustas, mas não existem injustiçados, né? Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, no livro Após a Tempestade, ela diz o seguinte: ninguém foge à vida sem se surpreender com ela mais adiante. Pessoa alguma se evade a responsabilidade sem que seja defrontada pelos problemas criados à frente. Ou seja, não adianta, nós não fugiremos aos problemas que nós causamos. Pode passar como passou aí, 18 séculos. 18 séculos depois, eles se reuniram para passar coletivamente aquela mesma problemática que causaram no passado. Podemos passar individualmente falando, ou podemos passar coletivamente falando, né? Então nós não enganamos a lei de Deus, porque tudo que nós fazemos, nós vamos registrar no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E em determinado momento da nossa existência, seja essa, seja as próximas, nós vamos precisar reequilibrar o nosso perispírito, no corpo espiritual. E para reequilibrar aquilo, nós precisamos passar pela problemática para reequilibrar. Então, em determinado momento, nós teremos que passar por aquilo que causamos. E ela continua dizendo no livro Plenitude: os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar sobre dois aspectos que se completam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda, né? Nós somos um planeta de provas e expiações. O que são provas? São testes que o Espírito escolhe para provar que superou certas coisas. E expiações são as consequências naturais, são os efeitos que nós causamos, são os efeitos que nós vamos sofrer daquilo que causamos no passado, sem a nossa vontade. Ou seja, como o caso do circo, sem a vontade deles, ali foi uma expiação, ou seja, reuniram para passar por aquilo.
né? São os efeitos de uma causa. E termina Joana de Ângeles dizendo o seguinte: a aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao alcance para o cometimento. Ou seja, são examinadas as nossas fichas, são examinadas aquilo que realmente nós podemos suportar, que nós podemos passar. Então é avaliado, né? Nós escolhemos, como diz a questão 259 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero de provas que queremos passar, né? Os amigos espirituais também nos aconselham, né? E se aquilo realmente for bom para a nossa evolução e aquilo nós conseguimos realmente vencer, há a probabilidade de realmente nós conseguirmos vencer aquilo, então nós partiremos para aquela prova, né? Então nós não passamos por aquilo que nós não temos condições de enfrentar, de reparar, né? E a lei de Deus, ela nos dá essa oportunidade, né? Então a gente tem que tirar da mente aquele negócio da lei de talião, olho por olho, dente por dente, como se a lei de Deus fosse uma lei vingativa. Você fez isso, vai passar por aquilo. Não é assim que funciona, né? A lei de Deus é uma lei de amor que nos dá oportunidade de crescimento, né? E nós temos aí a doutrina espírita que nos dá essa oportunidade de conhecimento, para que realmente nós nos despertamos para a vida, nos despertamos realmente para o nosso crescimento, tá? Que a gente possa realmente reparar o nosso passado e que a gente possa nessa atual existência procurar caminhar no bem, para que na próxima existência a gente continue pagando o nosso passado, porém não ter feito mal na última existência, até que a gente anule todo o mal que a gente fez e a gente consiga viver em plenitude, como diz Joana de Ângeles, né? Toda vez que eu vejo na TV um crime, uma pessoa que mata a outra, tudo, eu já penso, eu falei assim, esse espírito, essa pessoa, o que ela vai ter que passar no futuro, as consequências que ela terá, né? E nós estamos no momento do planeta que nós não mais temos oportunidade de voltar para cá. Aquelas pessoas que caminham no mal, que fazem o mal realmente para o próximo, após essa existência, ela não volta mais para esse planeta. Isso aí já está bem claro na literatura espírita, né? Isso também já veio do próprio Chico na época. Chico já havia falado sobre isso, né? Então a oportunidade para aqueles que não conseguiram atingir a consciência realmente do bem, a oportunidade está acabando. E o que eu queria dizer mais uma coisa é o seguinte, para a gente pensar. Nós vemos na casa espírita, ouvimos aqui na frente um companheiro falar, tomamos o nosso passe, voltamos para casa, ou fazemos algum estudo aqui, e o que realmente isso está nos transformando? Será que eu estou realmente pensando sobre isso? Estou mudando a minha maneira de ser sobre isso? Ou apenas eu estou vindo, saindo, vindo, e indo embora, vindo embora, e isso não está mudando nada em minha vida? Eu vou relatar rapidinho um episódio só para a gente sair daqui pensando sobre isso. Na minha cidade, tinha um médico espírita. Muitos e muitos anos ele foi espírita, ele não faltava uma reunião, estava toda terça, não lembro que dia que era da reunião lá, né? Ouvia outros companheiros falar, ajudava às vezes na casa, fazia palestra, tudo bem. Uma certa vez, uma senhora conhecida da minha mãe, chegou assim para minha mãe
que ela estava muito mal, tal. Minha mãe falou, mas você não procurou um médico? Aí ela contou o episódio. Falou assim, Maria Isabel, eu fui no médico fulano de tal, esse médico. Ela é uma pessoa assim, de recursos muito escassos, ela juntou alguns meses o dinheiro para pagar a consulta. Na época, era R$150, há muitos anos atrás, mais de 10, 15 anos atrás. Era um dinheiro razoável. E ela, com sacrifício, conseguiu juntar os R$150. Marcou lá a consulta com ele, no consultório dele, e no determinado dia foi lá no consultório. Chegou lá, estava a secretária, né? Aí foi lá, se apresentou, tal. Aí a secretária falou, 180 a consulta. Não, 180? Mas não era 150? 150 um mês atrás, mas agora passou para 180. Ela falou, mas eu não estou bem, eu estou com muitas dores. Você não pode falar com o doutor lá que eu tenho 150, se ele não deixa por 150? Ela pegou, saiu, foi até lá, na sala dele, voltou. Ele falou assim, olha, o doutor falou assim, para você acabar, você juntar o restante do dinheiro, quando você tiver os 180, você voltar. Que consciência que é essa? Isso é sério, isso é verdadeiro. O que realmente nós estamos fazendo com as nossas consciências? O que realmente nós estamos fazendo nas nossas vidas? Nós acabamos de ver um episódio aqui do circo, né? É que eu não quis pôr fotos aqui constrangedoras de crianças mortas que estavam todos lá. Tá lá, do episódio do circo. O que nós estamos fazendo das nossas consciências? Será que realmente eu estou mudando? Eu estou realmente me esforçando para mudar as minhas atitudes? Ou será que eu vou passar anos e anos vindo, estudando, igual esse médico, na hora que precisa, tem essa consciência? E assim nós, os nossos outros atos aí da vida. O objetivo da doutrina espírita é libertar as consciências, é fazer com que a gente realmente veja o mundo de uma outra maneira. É esse o objetivo. O Espiritismo, ele tem o seu tempo na Terra, né? A doutrina espírita não será a doutrina do futuro, porque no momento que esse conhecimento que a doutrina nos traz estiver embutido em cada um de nós, o Espiritismo não vai mais precisar existir. Ele só vai existir enquanto ainda ele precisar trazer o conhecimento. No momento que esse conhecimento se tornar comum, ele já fez a sua função. Então é isso que eu gostaria que a gente pensasse nesse episódio do circo. 18 séculos se passaram, a grande maioria não se libertou. A grande maioria tiveram que passar por aquele momento doloroso no circo de Niterói. Muitos se libertaram, mas muitos não conseguiram se libertar 18 séculos depois. E é isso que nós temos que pensar, é o que eu sempre me questiono, e é por isso que a gente está aqui, para poder trocar essa ideia. Quanto tempo eu vou levar para realmente mudar a minha consciência? Para realmente mudar o meu jeito de ser? Ou vou continuar dentro da vibração do planeta, dizendo, de vingança, o cara fez isso, ele vai ver, deixa uma oportunidade que ele vai ver. Não sei. Quanto tempo a gente vai ficar nessa consciência? É isso que a gente tem que pensar. Então eu espero que realmente a doutrina espírita possa fazer diferença em nossas vidas. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.